Boa tarde. Antes de começar o anúncio de hoje, gostaria de ter alguns momentos para agradecer às forças policiais, todos os militares, por todas as agências federais e locais que mantiveram ontem a nossa cerimônia de forma segura. E um agradecimento especial à Guarda Nacional. Foi uma situação inédita, porque todo mundo fez isso de uma maneira muito profissional e com muito comprometimento. Como presidente, comandante em chefe, eu sempre vou respeitar as pessoas em serviço e suas famílias. E agora vamos ao anúncio de hoje. A vice-presidente Harris e eu temos aqui membros da nossa equipe da Covid-19, o Dr. Anthony Fauci, que é o nosso conselheiro médico-chefe. Perdão. E também o secretário da Saúde, o Dr. Murphy, a Dr. Shelvan, que será a diretora do Controle e Prevenção de Doenças, e Dr. Marcelo Smith, que trabalhará na nossa resposta igualitária à resposta da pandemia. E também a Annette McCollum, que também trabalhará na nossa força-tarefa. Ontem, no discurso de posse, eu fiz um momento de silêncio, uma prece. Eu achei que era importante que as pessoas parassem um pouquinho e pensassem no que aconteceu e que prestássemos um tributo aos 400 mil norte-americanos que perderam suas vidas na pandemia. Na terça-feira, a doutora Jill e eu e Kamala e Doug também fizemos uma reflexão e rezamos no memorial para lembrar essas 400 mil pessoas, mães e pais, esposas e filhos, maridos. E eu disse naquele momento que para que nos curarmos, nós devemos nos lembrar. Sempre, para nos curarmos, precisamos lembrar. Precisamos fazer isso como nação, mas precisamos também agir e não apenas lembrar. No entanto, durante quase um ano, nós não podemos confiar no governo federal com a coordenação que precisávamos. E nós vimos o custo trágico dessa falha. 3 a 4 mil mortes por dia. São 24 milhões de norte-americanos infectados. E para colocar isso em contexto, nos Estados Unidos tem 4% da população mundial e 25% dos casos confirmados de Covid-19. E quase 20% de todas as mortes da doença pelo país. E nós temos 4% da população mundial. E a pandemia atingiu de forma desproporcional as comunidades negras, latinas, hispânicas, que têm 4 vezes mais chances de serem internadas e 3 vezes mais de falecer pela doença do que os americanos brancos. Os hospitais estão sem macas, as escolas estão no meio do caminho, as lojas fechadas, e a vacina que nos trouxe tanta esperança, ela, na verdade, foi sendo aplicada com uma falha muito grande de distribuição. Então, eu entendo como os norte-americanos estão se sentindo e também como governadores, prefeitos, secretários de saúde estão se sentindo sozinhos, porque não houve um plano nacional para lidar com essa crise. E eu quero ser bastante claro, as coisas vão piorar ainda antes de melhorar. O memorial que fizemos 2 noites atrás não será o nosso último, infelizmente. A contagem de mortes, que está em 400 mil, pode subir mais 100 mil nas próximas semanas. A gente não chegou aqui do dia para a noite. Foram meses necessários para a situação escalar desse jeito. Mas nós vamos superar isso, nós vamos combater e vencer essa pandemia. E eu quero ser muito claro, o mais claro possível. A ajuda está a caminho. Hoje, eu vou revelar aqui a nossa estratégia para lidar com a pandemia e os decretos presidenciais que vão combater essa pandemia. Esse plano reflete a ideia de que eu coloquei durante a campanha e elas foram trabalhadas nos últimos meses. Ela foi elaborada pelo meu time de transição, pelo Dr. Anthony Fauci, trabalhando com o time de transição, e nós trabalhamos muito para esse plano. A nossa estratégia é grande, é bastante
completa, baseada em ciência e não em política, ela é baseada em verdade e não em negação. E ela é detalhada. Esse plano inteiro pode ser visto no site da Casa Branca, que é whitehouse.gov. É um plano longo, com mais de 200 páginas. Ele vai ser um plano agressivo, mas seguro de vacinação. Nós precisamos aplicar 100 milhões de doses de vacinas em 100 dias. Será uma das maiores operações que o nosso país já teve. E eu estou comprometido a cumprir essa tarefa. E como eu expliquei na semana passada, nós vamos mover céu e terra para ter mais gente vacinada gratuitamente e ter mais lugares para vacinação, mobilizar mais equipes médicas para que as vacinas sejam aplicadas e aumentar esse esforço para que isso aconteça da forma mais rápida possível. Na semana passada, nós conversamos com a FEMA, a Agência de Auxílio às Emergências, para que elas ajudassem os centros de vacinação para ter o objetivo de ser 100 centros de vacinação até o próximo mês. O CDC, o Centro de Controles de Doença, vai trabalhar em parceria com farmácias e clínicas até o começo de fevereiro. E também o Departamento de Saúde vai expandir os grupos de médicos que podem aplicar vacinas, de profissionais de saúde, na verdade. As pessoas que aplicam as vacinas, elas precisam entrar dentro dessas necessidades do país de forma rápida. Nós pedimos ao Congresso fundos para aumentar a força-tarefa de saúde pública e também queremos parceria com governadores e secretárias locais que estão juntos, para que estejam junto conosco nessa luta. Nós falamos com a FEMA, Agência de Emergência, para criar uma zona em cada estado, e cada estado vai ter uma pessoa focal no nível federal que vai maximizar a operação junto com o governo federal e o estado. Então, e isso deve ser feito imediatamente. Isso é um modelo que nós vamos usar, que foi usado em furacões. E agora eu vou assinar também uma declaração para começar o reembolsar estados em 100% pelo uso da Guarda Nacional, pelos esforços de alívio da pandemia, algo que os democratas e republicanos juntos já pediam. Mas a verdade brutal é que vai levar meses em que a gente consiga a maioria dos norte-americanos vacinados. Portanto, enquanto a gente aumenta as vacinações, nós precisamos ter passos agora para diminuir a doença, a disseminação da doença. Esse desafio de 100 dias é pedir ao povo norte-americano para usar máscaras. Hoje e pelos próximos 99 dias, use a máscara. É um ato patriótico, porque por poucos meses usando máscara, o efeito vai ser fantástico enquanto as vacinas não chegam a todos, porque isso faz com que dê tempo para que as vacinas cheguem. Usar uma máscara de hoje até abril, vamos salvar mais de 50 mil vidas. Se todo norte-americano usar máscara. Portanto, use máscara nos próximos 100 dias. Ontem eu assinei um decreto presidencial que solicita máscaras e distanciamento social em edifícios federais. Hoje eu assinarei outro decreto pedindo máscaras em viagens interestaduais, em aviões, trens e ônibus. E sob as novas variantes de coronavírus que nós estamos estudando, nós estamos instituindo agora uma nova medida para que indivíduos
entrem nos Estados Unidos vindos de outros países. Portanto, aqueles que estão voando para os Estados Unidos de outro país, eles devem fazer um teste antes de entrar no avião, antes da partida, e fazer uma quarentena assim que chegam nos Estados Unidos. Nosso plano nacional tem uma escala de tempos de guerra para levar suprimentos e aumentar a produção de equipamentos de proteção. E quando eu falo tempo de guerra, as pessoas podem pensar, nossa, tempo de guerra, mas como eu disse ontem, 400 mil norte-americanos morreram. Isso é mais do que todos os que morreram na Segunda Guerra Mundial. 400 mil. É um tempo de guerra, sim, e é uma atitude de tempos de guerra. Portanto, hoje, nós vamos usar a Lei de Produção de Defesa e todas as autoridades federais, agências federais, para acelerar o que for necessário para ter testes, vacinas e equipamentos de proteção e proteger o povo. Portanto, nós vamos falando com os fabricantes de suprimentos e como podemos seguir com esses planos. Nossa estratégia inclui um plano para abrir as escolas, reabrir as escolas com segurança, protegendo os funcionários. Hoje, o Departamento de Educação receberá as diretrizes para dar às escolas e comunidades um aconselhamento para que as escolas trabalhem, orientações e recursos para que reabram com segurança. E ao fazermos isso, pense em todas as pessoas que precisam voltar a trabalhar. As mães e pais que estão em casa para cuidar dos filhos. Portanto, teremos a força total do governo para fazer os testes e teremos também um Comitê Nacional de Testes da Pandemia, para fazer os testes onde são necessários, onde são mais necessários, ajudando as escolas e os negócios a abrirem e ajudando as pessoas também mais vulneráveis que vivem em instituições de longa permanência. E milhões de trabalhadores, milhões de pessoas não brancas, pessoas que recebem salários diários pequenos. E eu peço para que haja maiores padrões de segurança no trabalho, para que as pessoas sejam mais protegidas do vírus enquanto trabalham e protejam a si próprias e também aos outros. Nosso plano trabalha para todas as pessoas, de todas as raças, de todas as comunidades urbanas e rurais. E hoje estou formalizando a força-tarefa de acesso igualitário à saúde com o Dr. Marcelo Nunes Smith, que vai assegurar a equalidade, o acesso igualitário de todos os nossos esforços. E com isso nós pretendemos aumentar a confiança nas comunidades para combater a desinformação que atinge as comunidades. Nosso plano, acima de tudo, é o de restaurar a confiança pública. Nós vamos assegurar que a ciência e os especialistas em saúde pública falem diretamente com vocês. Por isso que o Dr. Fauci está aqui conosco. Então, vocês vão ouvir de pessoas que são especialistas e não do presidente. Nós vamos assegurar que isso não tenha influência política e que as decisões sejam baseadas em ciência e saúde. Ciência, sim, e não em decisões políticas. A vice-presidente Harris e eu, em todo o nosso governo, nós queremos ser sempre transparentes com vocês, tanto com as boas notícias como as más notícias. Nós vamos falar com vocês se cometermos um erro, nós diremos a verdade. A verdade é que nós estamos ainda num inverno muito duro, muito frio dessa pandemia. E vai piorar antes de melhorar. Levaremos meses para chegarmos onde precisamos. O progresso vai ser do que é feito hoje não mostra o que vai acontecer nas próximas semanas. E muitas pessoas morrem semanas depois da exposição ao vírus. Portanto, apesar dos grandes esforços, nós ainda teremos reveses. Mas é preciso também saber que nós faremos isso se fizermos juntos. Por isso, o nosso plano é baseado em união. E todos nós agindo como uma nação.
Isso requer famílias, vizinhos, uns cuidando dos outros, profissionais de saúde, profissionais de assistência à saúde, organizações da sociedade civil, sindicatos, todos juntos num propósito comum, com urgência e com resolução. E, portanto, isso também requer essa liderança global, e é por isso que ontem nós tomamos a decisão de voltar à Organização Mundial de Saúde e reestabelecer o nosso escritório da pandemia global na OMS. Isso requer também que o Congresso forneça os fundos necessários e o plano de resgate que será enviado em breve ao Congresso. Eu sei que são passos muito grandes, mas ao falhar, isso custaria muito mais a todos nós. Eu estou ansioso para trabalhar com os membros de ambos os partidos no Congresso, porque estamos numa emergência e é preciso tratar com a emergência, juntos com um plano nacional como os Estados Unidos da América. Como eu disse ontem no discurso de posse, há momentos na história em que mais é pedido a uma determinada geração. E isso é muito pedido a nós agora. Nós vivemos esse momento agora. A história vai nos medir se nós fizemos jus à nossa tarefa. E acredito que sim, porque os americanos já deram tanto, mas temos grandes objetivos e com convicção, com coragem e honestidade nós alcançaremos. Porque a saúde da nação está em jogo. E isso não é uma metáfora, isso é real. Eu quero convencer as pessoas que não desperdicem, não poupem esforços para continuar. Mais pessoas vacinadas e da maneira que a gente da maneira mais rápida que conseguimos, mais rápido poderemos reconstruir a nossa economia, melhor ainda, e recuperarmos as nossas vidas e as vidas de quem amamos. Nós podemos fazer isso se ficarmos juntos, como americanos dos Estados Unidos da América. Então, Deus abençoe essas almas, as almas que se perderam na pandemia e suas famílias. Que Deus abençoe aqueles que estão nas linhas de frente. Muito obrigado. Agora, eu vou assinar agora esses decretos presidenciais. Mas, de novo, aqui está o plano. Vocês podem ir no site. Eu sei que ele é bastante amplo, mas está tudo aqui, bastante detalhado. Muito obrigado.